Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Brolini do canal Eu Quero um Bonsai, canal destinado a bonsai para iniciantes. Bom, como sempre a gente está aqui para bater um papo sobre bonsai para iniciantes e quero fazer um replantio hoje dessa caliandra que está aqui. Bom, antes de tudo eu quero dizer que hoje é o dia do segundo turno das eleições aqui, né, no Brasil inteiro. E eu moro na frente de um colégio que tem eleição, então assim, se por um acaso tiver uma moto barulhenta que vai passar, ou algum carro com som alto, eu peço desculpa para vocês, mas infelizmente isso acontece, né? Eu tô gravando mais vídeos no escritório, né? Porque aqui fora tá meio complicado, mas vamos tentar, que eu acho que é um conteúdo muito legal. Bom, essa caliandra aqui que vai ser o replantio de hoje, uma caliandrinha muito bonita, tem um movimento legal e eu quero dar um vaso para ela, né? E tá aqui essa bandeja e o vaso, né? Tem esses dois vasos aqui que eu quero escolher para elas, né? São dois vasos de produção própria, né? São duas peças que eu fiz. E eu sou aprendiz de ceramista também, então eu fiz esses dois vasos e é um verde esmeralda, né? É cerâmica mesmo, e os dois são bem parecidos, mas eles são diferentes, tá? Então vamos ver aí qual dos vasos que vai dar certo para a gente colocar essa caliandra. Bom, como eu sempre falo para vocês, o primeiro passo do replantio é o preparo do substrato. Eu já preparei o substrato, deixa eu puxar aqui. Eu já preparei todo o substrato, tá aqui, tá? E o substrato, como que eu preparei esse substrato? Eu sou meio que assassino de caliandra, tá? Então eu mato as caliandras, já matei, eu acho que umas 3 caliandras que eu tive. Então eu tô optando mais por um substrato mais orgânico, né? Então eu coloquei terra vegetal, palha de arroz carbonizada e mais um pouco de matéria orgânica que eu tinha aqui, de uma terra já de uma terra vegetal diferente, um pouco de humus. E coloquei a caqueira cerâmica, né? Então eu fiz uma proporção de 70-30 para deixar um substrato um pouco mais orgânico, para segurar um pouco a umidade e não secar tanto o substrato, para eu ver aí se eu mantenho a saúde dessa planta. Então eu já preparei e já misturei aqui no substrato farinha de osso e torta de mamona, tá? Eu coloquei aí umas 3, 4 colheres para fazer um substrato bem nutritivo aí, bem bom. Outra coisa também que eu gosto no replantio é de preservar o máximo de raízes, tá? Eu gosto de preservar as raízes para a planta não sofrer muito, tá? Só se tiver alguma raiz destoando muito, eu faço essa retirada da raiz. Mais um passinho importante na questão do replantio, isso aqui, ó. Sempre no replantio a gente precisa ter um borrifador, né, próximo, para a gente não perder a planta, para não perder raiz, para não secar a raiz, tá? Hoje é um dia que já choveu, tá meio úmido essa semana, então é um dia mais tranquilo, mas a gente precisa tomar todos os cuidados para não matar a planta. Então eu sempre tenho um borrifador para utilizar. Outras coisas que eu tenho aqui, então eu tenho um hashi de metal. Esse hashi aqui foi o Adriano, um aluno meu, que me deu de presente, cara. Olha, eu não tinha nenhum hashi de metal, na verdade eu comprei uma certa vez, mas acabou extraviando, acabei não recebendo o hashi. E esse hashizinho aqui, ele tem umas carpinhas desenhadas, coisa mais linda. Foi um presente, então assim, eu uso com todo o carinho. Tem a tesoura de poda,
um alicate bola de corte que talvez eu não vou utilizar. Não sei se eu vou cortar alguma parte da raiz. Eu não tenho um gancho apropriado, então eu peguei esse garfo aqui. De casa mesmo, entortei para cavucar um pouco o substrato ali, para expor as raízes, tirar esse substrato velho, né? Tem telinha para colocar no fundo do vaso e arame, né? Arame para colocar a planta, amarrar a planta no vaso e para segurar a telinha embaixo. E aí eu sempre tenho uns pedacinhos de arame velho para fazer esses trabalhinhos mais pequenos de colocar o arame no vaso. E uma colher também, porque às vezes ajuda uma colher. Lembrando que esse tipo de situação aqui é aquela situação de bonsai para iniciante, né? Se você não tem um alicate bola, se você não tem uma tesoura apropriada, faz com que você tenha, tá? Tem um alicate de corte também. Então o primeiro passo é a gente conseguir tirar essa terra velha aqui para ver como que tá a raiz da planta, tá? Não sei como que tá esse pote aqui, então vamos tirar ela do pote. E como choveu, o substrato dela antigo tá bem molhado, então querendo ou não, a gente vai sujar a mão, tá? Então a gente começa com o hashi, afofando a terra, né? Cavucando mesmo, para já ir tirando a planta daquele substrato antigo. E geralmente essas plantas que vêm nesse substrato mais cheio de terra mesmo, praticamente a metade do substrato, né, a metade do pote de baixo, geralmente não tem nem raiz, tá? Geralmente é só substrato mesmo. É que o produtor da muda lá, ele coloca num pote para ter certeza, num tamanho de pote, para ter certeza que a planta vai durar um bom tempo lá sem precisar replantar, né? Então a gente vai tirando, e é uma terra preta mesmo, uma matéria orgânica mesmo, bem rica, e parece que é uma planta bem saudável, assim. Eu gostei dela porque ela tem bastante movimento, e a gente precisa também descobrir como que tá o nebari dela, né? Tem muita terra aqui para cima e a gente precisa livrar o substrato dela aqui para ver como que ela tá. Eu gosto de tirar, né, a maior parte de terra aqui que eu consigo, e depois disso eu gosto de lavar as raízes, tá? Então eu pego a mangueira, eu levo a planta lá na mangueira, lá na frente, e lavo as raízes para ver como que tá a qualidade das raízes aqui. E aí o próximo passo eu já começo a posicionar a planta no vaso novo, já vejo como que tá tudo certinho para replantar. Eu estou tendo bastante cuidado aqui para pegar ela, porque tem um broto numa posição bem legal aqui e eu não quero quebrar esse broto. Eu quero aproveitar esse broto para fazer um primeiro patamar bem por aqui, assim, ó, tá? Então vamos com calma também, porque a pressa ela é inimiga da perfeição. Não que eu seja perfeito, longe disso, mas a gente bonsai é para isso, é para dar uma tranquilizada, né? Não para estressar, né? Gente, queria fazer um convite para você. Você está assistindo esse vídeo, está gostando do vídeo?
chegou agora no canal, tá aprendendo a fazer bonsai, então se inscreve aí no canal, ativa o sininho, assiste os outros vídeos, dá um like no vídeo. Quando vocês curtem os vídeos e se inscrevem no canal, o YouTube entende que esse vídeo foi ajudou você em alguma coisa e ele indica o vídeo para mais pessoas, né? A minha ideia é fazer com que todo mundo conheça um pouquinho mais sobre o bonsai, sobre essa cultura do bonsai, que eu adoro, eu amo, eu não sei viver sem isso aqui. Rapaz, uma terra preta violenta. Eu vou tirar essa planta, eu vou tirar um pouco dessa terra aqui, porque é muita terra. Ó, deu uma bacia já de terra. Jesus amado. Tô de volta. Muito substrato, muita terra. E agora a gente está começando a chegar no que é raiz mesmo da planta, o que é nebari mesmo, entendeu? Pra gente conseguir entender o que é isso aqui, né? Identificar o que é isso aqui, né? O que é torrão, o que é raiz. E parece que ela tem raiz aqui um pouco mais para baixo também. Às vezes quando a gente faz isso, a gente percebe que dá para utilizar a planta um pouco mais para baixo ainda, né? Dá para expor um pouco mais o tronco dela. Às vezes ela está um pouco mais alta, né? A terra está muito alta. Então isso às vezes a gente consegue ganhar um pouco de tronco, às vezes até movimento. Tudo depende de como que as coisas estão debaixo da terra. É meio que um iceberg, sabe? É uma surpresa o que tá debaixo da terra, tá? De raízes. Então vai procurando e tentando entender como que tá as raízes do substrato. E eu estou fazendo isso observando, né, que a planta ela tá saudável, né? E o hashi a gente vai tentando cavucar a terra, tá? Tentando não machucar as raízes também, né? Porque a gente precisa aproveitar as raízes o máximo possível, né? O máximo possível mesmo, para não ter problema depois com a recuperação da planta, né? E de maneira geral aqui tem uma base aqui, uma base legal aqui, bem feliz aqui. Essa planta, como ela é uma planta que estava num vaso de plástico, né? Era de um garden. Ela não tem muitas raízes lateralizadas, né, ainda. Então a gente precisa melhorar um pouco essa questão do enraizamento dela, né? Isso aqui com o tempo vai acontecer. Mas a minha dúvida é se ela ia entrar nesse vaso aqui, ó. Se ela ia entrar nesse vaso, ela ia caber nesse vaso, ou se ela ia caber nesse outro vaso aqui. E aí? Eu coloco nesse, que é um pouco mais aberto, ou eu coloco nesse, que é um pouco mais fechado, né? Então, eu acho que eu vou colocar ela nesse outro aqui, ó. Vou colocar nesse outro vaso aqui. Gostei do jeito que ficou. Tá bem interessante. Aqui também não tem problema nenhum deixar ela aqui. Eu acho que
qualquer um dos dois que ela ficar vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo. E ela eu acho que vai dar um trabalhinho bem legal, viu? Mas eu vou colocar ela nesse outro vaso aqui. Eu vou só cortar um pedaço de uma raiz aqui que eu achei que uma raiz mais grossa, que não faz parte da composição, e é uma raiz que está atrapalhando um pouco, que vai atrapalhar um pouco o posicionamento da planta no vaso. Lembrando que as raízes grossas, elas são raízes de sustentação da planta, elas não são raízes de nutrição, tá? Então a raiz grossa, né, ela pode ser retirada, não tem problema nenhum. Só as raízes finas que eu quero estimular o crescimento. Eu quero estimular o crescimento de mais raízes fininhas para que a planta tenha boca suficiente para se alimentar e para se manter viva, né? Para ficar bem nutrida. Bom, eu vou lavar as raízes e um minutinho estou de volta. De volta. Tá fechando o tempo. Eu não sei se vai dar tempo. Eu não sei se vai dar tempo de terminar de gravar e a chuva não me atrapalhar. Bom, já lavei as raízes e tá aqui, ó. Tá aqui, ó, as raízes. Até que tem bastante raiz. Tá muito bom. Não vou tirar nada de raiz mais. A única coisa que eu vou fazer aqui é só selar uma parte da raiz que eu cortei aqui, ó. Que eu cortei porque tava um toco para baixo. Eu vou selar, tá? Para não ter problema com umidade e apodrecimento. Como que eu faço como que eu selo? Eu gosto de usar cola de madeira. Por que eu uso cola de madeira? Porque é barato, é acessível, né? Tem em muitos lugares aí e ela resolve a necessidade. Então eu pego um pouquinho de cola de madeira, venho aqui onde eu fiz o corte e passo bem certinho aqui onde eu fiz o corte, para tentar evitar retardar, né? Ou evitar mesmo o apodrecimento dessa parte aqui, tá bom? E outra, gente, eu adoro fazer, passar a mensagem de que assim, você tem que fazer o trabalho com o que você tem, tá? Se você ficar esperando um momento assim excepcional para fazer as coisas, ficar esperando ter tudo para fazer as coisas, às vezes não rola, sabe? Então faz o que você precisa. Cara, eu vou ter que tirar essa raiz aqui, ó. Não queria tirar essa raiz aqui, mas eu acho que eu vou ter que tirar ela. Tá ficando pra fora, ó. Aqui, dó. Vou cortar só um pedaço dela aqui, mas vou manter uma outra parte aqui das raízes, tá? E aí vai ficar assim, ó. Olha que bonitona. Vai ficar maravilhoso esse trabalho aqui. E aí é o seguinte, eu tô com um balde aqui, ó. Eu tirei a planta aqui de baixo porque eu tô com um balde cheio de água, para enquanto eu falar com vocês, eu deixar a planta aqui com as raízes mergulhadas na água, porque eu não quero de maneira nenhuma que ela sofra
que ela sofra com desidratação das raízes, né? Eu vou cortar aqui a telinha para a gente colocar aqui no fundo aqui. A telinha ela serve para evitar que o substrato saia pelo furo de drenagem, né? Porque o furo de drenagem ele é grande, né? E aí tem os dois furinhos auxiliares aqui do lado que são os furos que a gente passa o arame para fixar a planta no vaso, né? Então assim, quando a gente coloca a planta na água ali, a gente fica mais tranquilo, que a planta não vai desidratar as raízes, né? Então eu fico mais tranquilo, trabalho mais sossegado. Então vamos colocar aqui a telinha para já encaminhar já para finalização do trabalho. E outra, replantio é assim mesmo, tá, gente? Tem que ser uma atividade feita rapidinho, porque eu não quero, né? Eu não quero que a planta sofra muito estresse, né? Eu quero que a planta se recupere o mais rápido possível. Agora eu estou travando aqui a telinha, estou tentando travar da melhor forma possível para ela não se movimentar também depois. Então, ó, colocamos a telinha aqui no fundo, tá bem abusado de terra, e travamos aqui embaixo. Beleza. E aí agora tem que pegar um pouco de arame para a gente conseguir travar a planta no vaso, né? Para a gente conseguir amarrar a planta no vaso. Guilherme, por que a gente amarra a planta no vaso? A gente amarra a planta no vaso porque a gente precisa evitar que a planta trabalhe, né? Porque se a planta trabalhar, se alguém pegar a planta e ela ficar mexendo no vaso, se o vento balançar a planta, ou se por algum outro motivo, né, a planta balançar no vaso, as raízes podem se quebrar, né? E se a raiz se quebra, a planta vai ter dificuldade de nutrição, né? Então, se a planta tem dificuldade de nutrição, né, restrição de nutrição ou restrição de hidratação, a planta vai enfraquecer, vai ficar mais doente, né? Vai ter uma possibilidade de desenvolver mais doença e não vai conseguir absorver todo o nutriente possível e a água possível, né? O que ela precisa, né? Então, coloquei aqui, tá pronto para colocar a planta? Não, não está pronto para colocar a planta. A gente precisa fazer uma caminha para a planta. Deixa eu tirar esse vaso daqui. A gente precisa fazer uma caminha com o substrato para que as raízes que ficam por baixo, elas tenham um substrato para se alimentar, né? Então nunca coloca direto lá a planta no vaso, tá? Sempre coloca o substrato, faz uma caminha e aí depois coloca a planta, tá? E a gente não pode deixar ar também debaixo, né, desse vaso. Então esse aqui é o jeito certo da gente já ter substrato lá por baixo para depois empurrar com o hashi, né? E empurrando com o hashi por entre as raízes o substrato. Então agora eu vou pegar
eu vou pegar a planta, colocar aqui na caminha, aqui, onde ela vai ficar, e ela vai, isso, vai ficar assim. E aí aqui eu já vou ver um jeito de amarrar ela, vou ver um jeitinho de amarrar ela pra, deixa eu cortar o excesso desse, desse arame aqui, porque isso aqui é um perigo. Então eu vou amarrar ela aqui no vaso para ela já ficar posicionada, bem posicionadinha do jeito que eu quero. Essa planta vai ficar bonita, hein? Rapaz do céu. Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim assim, aí eu lembrei do vaso que eu tinha, sabe? Eu falei assim, ah, é essa mesmo, é esse vaso mesmo. A gente corta aqui o arame e dá uma tracionada aqui no arame pra ficar bem firme, bem posicionadinho. E depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz com o arame de baixo aqui, ó. Essa parte do arame de baixo aqui, a gente vem com um alicate depois e gira o arame para ele fixar melhor ainda. E aí agora que ela já tá no vaso, já tá certinho, ela vai ficar aqui assim mesmo, a gente já vai passando o substrato novo para ela já. E já vai praticamente encerrando o replantio. Então você já tem uma tranquilidade de que durante todo o processo do replantio você cuidou com a hidratação das raízes, né? Cuidou aí com a hidratação das raízes, você fez um substrato bem nutritivo, bem adequado para a espécie de planta que você está mexendo, né? E aí você tem mais chance de acertar, né? Você tem menos chance de matar a planta. Então a gente vai colocando o substrato com a mão e depois vem com o hashi e vai jogando esse substrato lá para baixo, lá no meio das raízes, aonde a gente não consegue chegar com o dedo. A gente vai colocando o substrato lá para baixo, preenchendo bastante os espaços, tá? Porque não pode ficar espaço sem ser preenchido lá no meio das raízes. Vai colocando, fazendo com que esse substrato entre lá embaixo, entre as raízes. E aos pouquinhos o substrato ele vai descendo. E você vai colocando mais substrato para baixo. Eu tô achando que esse vídeo tá ficando escuro. Por quê? Porque tá nublado. Eu peço desculpa para vocês se o vídeo ficou escuro, tá? Mas tá nublado, o céu tá meio nublado hoje, já choveu. Eu fico feliz porque para as plantas é muito bom, né? A gente passou uma seca aí nos últimos dias e
e eu fico meio desanimado quando está muito seco o tempo, né? E a chuva ela faz um bem danado para as plantas, né? A chuva é maravilhosa para as plantas, né? Bom, tem um vídeo meu aí no canal falando sobre a chuva. A chuva ela não é só hidratação, a chuva é adubação também, tá? Quando chove, descem compostos nitrogenados para o solo, tá? E esses compostos nitrogenados fazem uma adubação natural nas plantas. Então e aí quando a gente observa a natureza, né? Depois da chuva, as plantas ficam bonitas, né? Ficam verdinhas, né? Vem aquela brotação boa, né? Por causa desses compostos nitrogenados que desceram da atmosfera. Bom, a gente está chegando no finalzinho aí do replantio. E aí no final do replantio é a hora de fazer a hidratação. Desse substrato. Porque quando a gente prepara o substrato, ele tá seco, né? Ele não tá hidratado, senão ia virar uma lama horrível, né? Então a gente pode pegar aqui o borrifador, e esse borrifador eu gosto porque ele é de 2 litros, tá? E aí a gente vem aqui, ó, e ele tem um regulador aqui da chuva, e a gente faz toda a rega do substrato aqui, bem de mansinho, a gente molhar aqui. Gente, essas patinhas que vocês ouvem passar por aqui é a Tite e a Estela, tá? As cachorras aqui do jardim, que elas me ajudam a cuidar das plantas. E assim, gente, joga água também nas folhas, tá? A planta ela absorve água pelas folhas. E aí rega bem, entendeu? Todo o substrato para ficar bem hidratado, tá? E sempre depois disso eu gosto de colocar caqueira cerâmica por cima do substrato, mas é mais uma questão estética. Bom, terminei de fazer o replantio. Olha só que trabalho bonito. Terminei de fazer o replantio. O que eu faço com a planta agora? Você vai deixar essa planta à meia sombra, né? Num lugar reservado, meia sombra, só pegando aí no máximo o sol da manhã, por pelo menos uma semana, 10 dias, até 2 semanas, para você observar se ela se recuperou, tá? Não coloca ela no sol pleno, porque ela pode sofrer, tá? Ela pode até morrer. Então deixa ela na meia sombra, deixa ela num lugar mais reservado, tá? Dê água, né? Cuide dela nesses dias, mas deixa ela num lugar reservado por esses 10 dias. Depois você traz ela para o ambiente onde ela ficava antes do replantio mesmo, pegando o sol praticamente aí todo dia. Bom, é isso que eu queria falar com vocês. O replantio está aqui, vai foto dela já lá pro nosso Instagram do Eu Quero um Bonsai, tá? Queria convidar também vocês, se vocês estão aqui no YouTube e não estão seguindo a gente no Instagram, vai seguir a gente. Queria convidar vocês também para se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo aí com todo mundo e acompanhar essa planta lá no canal, tá? Lá no Instagram do Eu Quero um Bonsai, tá bom? Bom, gente, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo aqui no Eu Quero um Bonsai. Tchau, tchau.